Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Valéria e sejam muito bem-vindos aqui no canal. O caso que eu trouxe para vocês hoje é um pouco mais chocante, porque trata de uma criança de apenas 11 anos. Ela tirou a vida de duas crianças mais novas que ela. Mas por que ela fez isso? Mas talvez a história de vida dela possa fazer com que a gente entenda, pelo menos um pouco, os porquês desse caso. E agora vamos lá? Direto pro vídeo. Mary Flora Bell nasceu no dia 26 de maio de 1957, na periferia de Newcastle, na Inglaterra, numa comunidade de trabalhadores onde todo mundo se conhecia. Então era muito comum as crianças da comunidade passarem o dia brincando na rua. E como os pais se conheciam, eles confiavam em deixar as crianças ali sozinhas, mesmo sem os cuidados de perto de algum dos pais. E foi nessa comunidade que Mary nasceu e passou a infância, que aliás não foi muito feliz, na verdade nada feliz. Beth teve Mary com apenas 17 anos. Ela era uma jovem mãe alcoólatra, tinha problemas com drogas, era uma pessoa mentalmente instável e também era garota de programa. E constantemente ela viajava a trabalho para a cidade de Glasgow, então quase nunca a Beth estava em casa com a filha. Por muitas vezes a mãe tentou tirar a vida de Mary. Uma hora a menina caía acidentalmente da janela. Outra hora, Mary tomava os remédios para dormir da mãe. Só que nada disso eram acidentes. Não, eram situações provocadas pela própria Beth. Inclusive, algumas testemunhas chegaram a ver a mãe de Mary dando seus remédios para a filha como se fossem balas. E numa dessas vezes, a Mary caiu da janela e ela sofreu alguns danos no córtex, que é a parte pré-frontal do cérebro, que é responsável, entre outras coisas, pelas nossas escolhas comportamentais e pelo nosso controle emocional. Esse tipo de lesão causa também uma disfunção na conduta da pessoa, além de fazer com que elas se mostrem alheias às consequências futuras de seus atos, ou seja, elas pensam e agem de acordo com suas perspectivas imediatas. Eu achei importante falar para vocês um pouco sobre esses danos, porque talvez esses danos também tenham levado Mary a tomar algumas atitudes ao longo da infância. Mas vamos seguindo para vocês entenderem melhor toda essa história. Mary nunca chegou a conhecer seu pai, e ela e seu irmão tratavam seu padrasto, Billy Bell, como se fosse um pai. Só que Billy Bell era um criminoso que foi preso por assalto à mão armada. Mary era sempre humilhada pela sua mãe. Olha só, quando a Mary fazia xixi na cama, a Beth, a sua mãe, esfregava o rosto da filha no colchão e deixava o colchão molhado de xixi do lado de fora da casa para todo mundo que passasse saber que a Mary tinha feito xixi na cama. Mary chegou a ser levada mais de uma vez para adoção pela própria mãe, e uma dessas vezes ela só não foi adotada porque a tia de Mary pegou ela e a levou de volta para casa. E agora, gente, para mim, isso é a barbárie máxima. Quando Mary completou 4 anos, sua mãe passou a permitir que a filha trabalhasse com ela. A Beth deixava que seus clientes abusassem da filha e deixava Mary participar ativamente junto com ela nas suas horas de trabalho com os clientes. É isso mesmo que vocês estão pensando. Mary e seu irmão sofriam maus tratos da mãe, e quando isso acontecia, eles eram socorridos pela avó e pelos tios que moravam ali perto. Mas mesmo a família sabendo de tudo que a Beth fazia com os filhos, principalmente com a Mary, eles faziam de conta que não sabiam e nunca chamaram nenhuma autoridade. Nunca pediram ajuda, nada. Às vezes eles ajudavam e pronto. Mais nada. Bom, e com essa vida difícil, horrível, Mary tinha um passatempo: maltratar animais. E além disso, ela quebrava todas as suas bonecas. Ela desenvolveu uma personalidade muito fria. Até quando ela se machucava, ela não chorava. Os colegas da escola sabiam que Mary tinha um comportamento violento e que era uma menina imprevisível. Para vocês terem uma ideia, ela tentou estrangular algumas crianças da escola e chegou a apagar um cigarro no rosto de uma menininha lá da escola também.
Mary era uma garota de olhos azuis e cabelos escuros, e de acordo com os professores, ela era muito inteligente. Mas ela não tinha sentimentos por ninguém, ela não demonstrava nenhuma emoção. Quando Mary tinha 5 anos, ela viu um coleguinha dela sendo atropelado por um ônibus, e ela não demonstrou nenhum tipo de reação. Ela não se abalou com aquilo. E depois que ela aprendeu a ler, ela ficou mais incontrolável ainda. Além de continuar a maltratar os animais, ela colocou fogo na sua casa. E também, desde o incidente do atropelamento do colega de classe, o seu comportamento piorou ainda mais. Ela ficava apertando o pescoço dos colegas de escola até machucar. Um dia, ela jogou um brinquedo no tio dela e ele quebrou o nariz. Ela agia sem pensar nas consequências dos atos que ela tinha praticado. E mesmo Mary tendo esse comportamento, diríamos um pouco estranho, ninguém fazia nada. E as atitudes dela só pioravam. Um outro dia, ela tentou sufocar uma menina da escola, colocando areia na boca da menina, deixando ela sufocar, enquanto Norma, uma amiga de Mary, segurava a menina. E depois que as pessoas ficavam sabendo de tudo isso, ninguém fazia nada a respeito. Norma era a única amiga de Mary. A Norma era 2 anos mais velha que a amiga. Só que a Norma tinha problemas de aprendizagem. E Mary era muito manipuladora. Então era muito fácil a Mary manipular a Norma para o que ela queria. E juntas elas cometiam vários atos de vandalismo e pequenos roubos, mas nunca foram pegas. Bom, no dia 11 de maio de 1968, as duas amigas estavam brincando com um primo de Mary, um menininho de 3 anos de idade. Até que Mary empurrou o menino. Ele caiu, machucando a cabeça. Mas ninguém imaginou que a Mary tivesse alguma coisa a ver com isso. Na época, eles acreditaram que realmente tinha sido um acidente. No dia seguinte, 3 meninas estavam brincando numa casa abandonada até que Mary e Norma chegaram. Mary se aproximou de uma delas, colocando a mão no seu pescoço e apertando com muita força. As meninas conseguiram fugir e até a Norma também fugiu. As meninas chamaram a polícia e eles conversaram com a Mary, mas como ela era uma criança de apenas 10 anos, nada aconteceu com ela. Só que, com 10 anos, a Mary cometeu um crime. Dias depois do que aconteceu com as 3 meninas, no dia 25 de maio, um dia antes da Mary completar 11 anos, 2 meninos estavam entrando numa casa abandonada quando eles viram o corpo de Martin Brown, já sem vida. Martin estava deitado, próximo a uma janela, com sangue e saliva escorrendo do rosto. As crianças chamaram os trabalhadores de uma obra ali do lado, eles vieram, tentaram ainda reanimar o menino, mas já não adiantava mais. Martin já estava sem vida. Um desses trabalhadores chegou a ver a Mary e a Norma no local. Depois, mais para frente, Mary disse que tinha ido mostrar o seu trabalho para a amiga, o corpo de Martin Brown. Quando a polícia chegou no local, eles viram que Martin tinha sofrido várias lesões na cabeça. E depois de analisarem tudo ali, eles chegaram à conclusão que teria sido uma morte acidental, mas mesmo assim, desconfiados, eles não deram o caso como encerrado. E Mary, muito tranquilamente, apareceu no velório do Martin, como se nada tivesse acontecido. 3 semanas depois, uma escola foi vandalizada. Os materiais da escola estavam jogados por todos os lados, as cadeiras, mesas caídas no chão, e as paredes escritas dizendo que o garoto Martin Brown tinha sido assassinado. Mary e Norma acabaram confessando que elas que tinham feito tudo aquilo na escola. E, mais uma vez, a polícia achou que não passava de uma brincadeira de mau gosto das meninas e nada aconteceu com elas. Até que no dia 31 de julho de 1968, 2 meses depois, um garotinho de apenas 3 anos, chamado Brian Howard, foi assassinado. Mary e Norma deram doces ao menino e o levaram para um terreno baldio. E lá, Mary apertou o pescoço de Brian até que ele perdesse a vida. Depois, elas fizeram vários cortes na perna dele e marcaram com a tesoura um M no peito de Brian, como se estivesse deixando a sua marca. E além disso, cortaram o cabelo
e os órgãos genitais do menino. O corpo de Brian foi encontrado no mesmo dia. A princípio, a polícia achou que poderia ser um serial killer. Então, logo, as investigações já começaram. Só que o patologista que examinou os corpos das duas crianças disse que provavelmente aquilo teria sido feito por uma criança. E aí os investigadores interrogaram aproximadamente 1.200 crianças ali na região. As investigações apuraram que Mary era a suspeita, pela maneira como ela respondia às perguntas durante o interrogatório, sempre muito risonha e despreocupada com a situação, e principalmente por ela estar rindo quando o caixão de Brian saía de casa para o velório. Em agosto de 1968, Mary confessou os crimes e disse que a Norma ajudou a praticar todos os crimes. Só que o juiz não acreditou e considerou Norma apenas uma acompanhante de Mary, sem ter qualquer envolvimento nos crimes. E Mary foi considerada culpada pelos homicídios de Marty e Brian e por ter estrangulado 4 crianças, e ainda por ter vandalizado a escola. O tribunal considerou Mary um risco para a sociedade e incapaz de conviver com outras crianças. Então o juiz decidiu condená-la à prisão por tempo indeterminado. Mas para onde eles iriam mandar a Mary? Afinal de contas, ela era uma criança de 11 anos, sendo condenada por crimes horríveis e cruéis. Então, eles resolveram enviá-la para uma instituição para jovens infratores, onde normalmente só eram enviados meninos. Lá, Mary cortou o cabelo e ficou com uma aparência um pouco mais masculina. Em 1973, Mary foi transferida para uma prisão e em 1977 ela conseguiu fugir, mas uns 3 dias depois ela foi encontrada e levada de volta para a prisão. O tempo passou e após muito tratamento e avaliações, Mary Bell foi solta no dia 14 de maio de 1980, com 23 anos, depois de ter ficado presa por 12 anos. Os tratamentos psiquiátricos na prisão foram tão intensos que fez com que Mary mudasse completamente. Ela parecia outra pessoa, tanto que ela conseguiu o direito de adquirir uma nova identidade e seguir a sua vida. Mary Bell voltou a viver na mesma região onde ela nasceu, mas ela foi logo reconhecida por alguns moradores e teve que ir embora. Mas em 1998, alguns jornalistas descobriram onde a Mary estava morando com a filha e elas tiveram que sair escondida com lençóis na cabeça. Mas não adiantou muito. Em 1972, voltando um pouquinho, já tinha sido escrito um livro sobre a história de Mary Bell chamado The Case of Mary Bell, que contava tudo, desde a sua infância até o dia do seu julgamento. Depois, em 1998, outro livro, Cries Unheard. Esse era uma biografia bem detalhada, com depoimentos de todas as pessoas que de alguma forma tiveram contato com a Mary Bell, inclusive contando tudo o que a mãe fez com ela durante toda a sua infância. E esse livro gerou muita polêmica, porque a publicação rendeu dinheiro para Mary, e as pessoas diziam que ela era uma criminosa recebendo dinheiro pelos seus crimes, o que não deixa de ser uma verdade. Mas para Mary Bell não era só o dinheiro. Ela achou que contando tudo no livro, ela poderia viver em paz com a sua filha e nunca mais ser incomodada. Em 2003, a Suprema Corte deu a Mary Bell o direito dela viver em anonimato com a sua filha pelo resto das suas vidas. Em 2003, na Inglaterra, foi criada uma ordem judicial para proteger a identidade de qualquer criança envolvida em procedimentos legais, chamada Ordem Mary Bell. As últimas notícias que se tem de Mary é que ela está casada e vive com sua filha e com sua neta, todas protegidas pelo anonimato. Eu quero muito saber qual é a opinião de vocês sobre esse caso. E se vocês gostaram do vídeo, deixa um like e não esquece de compartilhar com todo mundo. Então é isso, gente. Eu espero vocês no próximo vídeo. Beijos!